Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um pouquinho antes de morrer, Jesus reforça aquilo que ele veio nos ensinar, num princípio muito simples. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos amar. Senhor, qual é o caminho para ir para o céu? Amar. Senhor, qual é o caminho para ser feliz? Amar. Senhor, o que é que eu devo fazer com a minha vida? O que é que eu vim fazer neste mundo? Amar. Ele não poderia resumir de modo mais simples, direto e claro do que o que foi feito aqui, do que o modo pelo qual ele resumiu esse grande preceito de vida nova que ele veio anunciar para nós. Mas, meus irmãos, isso aqui não é novidade para o povo judeu. Isso aqui está sendo trazido lá do Êxodo, lá do Antigo Testamento. O povo judeu já sabe disso daqui. Eles já vivem, ou deveriam viver, isso daqui. Na prática não vive porque vão matar Jesus, né? Mas Jesus renova aquilo que o Senhor Deus já havia revelado lá no passado, dizendo que o objetivo de nossas vidas é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ou seja, nós devemos inspirar Deus. O nosso coração, a cada vez que pulsa, deveria dizer a cada batida do seu coração: meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu te amo. O nosso entendimento, a nossa inteligência deveria estar o tempo todo pensando em Deus, porque devemos amá-lo, como um adolescente que se apaixonou pela primeira vez pela sua namoradinha. Ele não para de pensar nela, ele só pensa nela, pensa em modos de se encontrar com ela, pensa em modos de entregar uma cartinha para ela, de mandar uma mensagem para ela. Eu sei que eu estou sendo meio antiquado aqui no campo do relacionamento, tá? Eu sei que não é mais assim hoje em dia, mas é mais ou menos assim que funciona. Todo o entendimento, toda a imaginação daquele cara está voltado para a sua paixonite. Nós deveríamos também amar a Deus, devemos amar a Deus assim, com todo o nosso entendimento, utilizando toda a nossa inteligência, toda a nossa imaginação, tudo que nós temos na cabeça para amar Jesus e amar a Deus de toda a nossa alma, do profundo do nosso ser. Esse amor tem que sair. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, o Senhor diz, é semelhante, hein? Não é igual, mas é semelhante. Exige de nós tanto quanto é amar o próximo como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, dependem desses dois mandamentos. Então, se vocês querem entender a Sagrada Escritura, quem está lendo a Bíblia, quem entender melhor a Bíblia, tem que entender que tudo aquilo é um desenvolvimento desses dois mandamentos. E tudo que vem depois também é um desenvolvimento desses dois mandamentos. Pronto, podemos terminar nossa reflexão e ir embora, né? Está tudo explicado, né? Não. Por que não? Porque quando nós ouvimos um negócio desse, Jesus falando para nós que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todo o nosso ser, vamos ser bem sinceros, pode ser que não seja a alegria de ter encontrado o caminho, o sentimento que surja no nosso coração, ou eu encontrei o caminho da felicidade, é isso, eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, só pensar em Deus e não fazer mais nada a não ser viver para Deus. Que alegria! Não, na maioria das vezes o que acontece é misericórdia, eu não vou conseguir. Como que isso é possível? Como que eu vou amar a Deus desse jeito? Se eu passo o tempo todo pensando em 1 trilhão de outras coisas. Eu mesmo, Padre Henrique, muitas vezes, de manhã cedo, acordo instintivamente não, né? Já criando um hábito, né? Já levanto, faço o sinal da cruz, começar o dia, oração, né? Começar o dia em oração para fazer aquele dia render para Deus, para me aproximar mais desse mandamento aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, porque eu sei que lá na frente no meu dia eu vou me esquecer rápido disso aqui, vou pensar só em mim. Mas o mais impressionante é que já no início do dia eu já estou pensando em mim, e depois que eu faço o sinal da cruz, eu já me pergunto, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas algumas vezes eu já me pergunto, meu Deus,
quando é que eu vou voltar a deitar nesta cama hoje? Não parece que eu esteja assim com o coração todo voltado para amar a Deus, com o entendimento todo voltado para amar a Deus, com a alma toda voltada para amar a Deus, e não estou, eu tenho consciência disso. Quantos não são os momentos ao longo do meu dia em que eu paro e penso: Senhor, como é fácil se esquecer de Ti, como é fácil simplesmente passar horas sem pensar um minuto em Ti. Se Jesus fosse uma namorada possessiva e ciumenta, ele já estaria me mandando zap. Ai, você não me manda mensagem, você não sabe o que eu estou fazendo, você não me fala o que você está fazendo, você não me dá atenção, você quer terminar, você não me ama, você tem outra, né? Mas graças a Deus Jesus não é assim, porque o amor genuíno, ele somente se dá na liberdade, então ele nos deixa livres. Só que na nossa liberdade nós muitas vezes escolhemos o caminho que é mais fácil para nós, mostrando que na verdade o que nós amamos com todo entendimento, com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, não é Deus, somos nós. Por isso é tão difícil colocar isso aqui em prática. E gente, o céu é o suprassumo do amor. Não haverá absolutamente mais nada para fazer no céu a não ser amar a Deus. Enquanto que o egoísmo, que é o suprassumo do inferno, também se manifesta num suprassumo de amor, em certo sentido. O inferno também é um suprassumo de amor, entre muitas aspas. É o amor de si até o ódio de si. A radicalidade do amor de si para si, de modo egoísta, é o inferno. A radicalidade do amor de si para Deus é o céu. O que é que Jesus está fazendo aqui quando nos ensina esses mandamentos? Ele está nos orientando a começar a trilhar um caminho para o céu. E se a gente não se organizar para fazer isso, se a gente não se organizar para durante o dia se lembrar mais vezes, nos lembrarmos mais vezes de Deus, parando mais vezes para falar com Deus em oração, nós não vamos desenvolver isso daqui. Quando a gente pega os escritos dos santos, a gente ouve coisas que para o nosso ouvido ainda muito humano, pouco sobrenatural, nós ouvimos coisas que nós às vezes julgamos até como fantasioso, coisa de outra época, isso não vale mais para os dias de hoje, coisas do tipo: Senhor, eu iria para o inferno para te amar, só porque ali não há ninguém que te ame, eu iria para lá para te amar, Senhor. Isso foi dito, de fato, por um santo, Santa Teresinha. Outros disseram: Senhor, como é que as pessoas não te amam? Eu daria tudo para que os outros te amassem, para que te conhecessem e sabessem o quanto vale a pena te amar e ver o benefício do teu amor. Isso foi dito por numerosos santos, sem conta. A gente ouve isso, e para os nossos ouvidos muito pagãos, muito pouco divinizados, isso soa falso, porque para nós é impossível amar a Deus desse jeito. Nós amamos a nós mesmos, nós pensamos em nós mesmos, nós queremos resolver os nossos problemas, realizar os nossos projetos, fazer o nosso sonho acontecer. Acredito no seu sonho, vai dar tudo certo. O que é isso, pelo amor de Deus? Nós temos que amar a Deus. E assim a gente vai se afastando cada vez mais do projeto de Deus, até acontecer algo bastante curioso com um rapaz, um homem já chamado Francisco, não é daqui de Cuiabá, e eu fiquei sabendo da sua história por esses dias. Aconteceu o seguinte: eu estava numa situação, eu estava com um livro na mão, estava lendo, eu não estava de batina, e ele chegou até mim querendo conversar e puxou assunto e tal, perguntou que livro que eu estava lendo. Eu disse o nome do livro, né? Ele ficou meio assustado, porque o título do livro parece ser um pouco assustador mesmo, né? Eu falei: não, aqui tem coisa boa, calma, não é assim não. Aí ele disse: tá, mas do que é que fala o livro? Eu falei: é um livro de filosofia. Aí ele: você é filósofo? Eu disse: não, eu sou padre. Você é padre?
Você é padre mesmo? Padre, de verdade? Falei, sim, eu sou padre. Aí ele se ajoelhou na minha frente e disse assim: eu aprendi com São Francisco que se diante de nós aparecer um padre e um anjo, primeiro a gente cumprimenta o padre. Sua bênção, padre. E pegou minha mão assim, né? Eu fiquei assim, o que está acontecendo? Ninguém me avisou que isso ia acontecer. Fiquei impressionado, né? Com a fé desse homem, né? E aí, bom, já estava o caminho completamente pavimentado para ele fazer o que toda pessoa geralmente faz quando se encontra com um padre: abre a sua vida, né? É bonito isso. Abre o seu coração, fala e fala e fala. E ele começou a falar da sua história. Foi criado numa família católica, seu nome era Francisco, foi feita uma promessa para a vida dele, que se ele sobrevivesse, o nome dele seria Francisco, e ele teria que pagar a promessa. Uma coisa bem curiosa, né? Fizeram a promessa para ele e ele teria que pagar a promessa. Tá bom. Aí ele entrou num convento franciscano, ficou 3 anos nesse convento como aspirante, depois saiu, se casou, mudou-se para o sul do país, lá começou a fazer a vida, materialmente falando, até que tudo desandou assim desgraçadamente. Ele perdeu a esposa. Eu não entendi direito se foi divórcio, se foi perda mesmo, ele se tornou viúvo, eu não entendi direito. Mas ele perdeu a esposa, não quis ficar perguntando muito detalhe, né? Perdeu a esposa, perdeu tudo que tinha lá e voltou para sua cidade. E estava trabalhando de vendedor ambulante na rua. E nisso, falando, ele já começou a se emocionar, começou a chorar, né? E aí eu perguntei para ele: mas me diga, está conseguindo participar da missa aos domingos? E ele falou: padre, eu não vou voltar a participar da missa aos domingos, a não ser que Deus me dê uma prova muito clara de que Ele me ama, porque do jeito que está, eu não acredito mais nisso. E ele falou com uma tal sinceridade, que eu fiquei realmente muito impressionado. Ele tirou do bolso assim, colocou a mão no bolso e tirou para me mostrar um terço, uma medalha de São Bento, e tinha mais alguma coisa que ele andava junto consigo, acho que era um escapulário, alguma coisa assim, algum símbolo. Falou: ó, tá aqui, eu ainda acredito, mas o amor de Deus está difícil de acreditar. Eu perdi tudo. Deus vai ter que fazer comigo como fez com um dos profetas, me chacoalhar e me mostrar que Ele me ama. Eu vi que não era momento para ficar debatendo teologia com o cara e mostrar: olha, Deus te ama, papapá, papapá. Não era o horário, não era o momento. E eu disse para ele: eu vou rezar por você na missa. E ele disse: por favor, padre, reze por mim no santo sacrifício. Foram as palavras que ele utilizou. Eu fiquei refletindo sobre isso, gente. Eu ainda estou assim um pouco impressionado com esse evento que aconteceu, porque isso mostra o quanto a pessoa que começa a trilhar um caminho de fé, se não trilha o caminho corretamente, pode pôr tudo a perder. Ele esperava de Deus uma realização material para a sua vida, e porque as coisas não deram certo do jeito que ele pensou, ele se voltou contra Deus e parou de acreditar no amor de Deus. Meus queridos, essa não é a história só desse rapaz, essa é a nossa história. É que talvez desgraças tão vultuosas ainda não tenham acontecido em nossas vidas para a gente se revoltar contra Deus. Mas é muito, muito, muito fácil e muito provável que diante de uma desgraça inominável, a gente se vire para Deus e diga: é culpa sua. O Senhor não impediu que isso acontecesse, é culpa sua. E eu estou aqui me esforçando para fazer tudo direitinho, estou indo na missa, estou me confessando, estou cumprindo os mandamentos, é culpa sua. Como é que você vai exigir de uma pessoa dessa que ela ame a Deus? É difícil, né? É muito difícil, porque amar alguém que você acha que está te maltratando é muito complicado. Deus mesmo resolve esse problema mostrando o seu amor por nós. Só que não é um mostrar automático. A gente tem que pedir a graça de ver esse amor de Deus, que é a fé, e que vem para nós através do caminho da oração. Aconteceu um outro episódio que também diz um pouco a respeito disso que eu estou falando com vocês. Tinha uma mulher e 2 meninas próximas a mim,
e uma delas, visivelmente, ela tinha alguma deficiência mental. Elas deviam ter uns 6, 7 anos de idade, as duas, né? E essa que tinha uma deficiência mental, ela estava bastante agitada, chorosa, ela estava incomodada assim, e aí eu percebi, pelo tom da conversa, que a senhora mais velha estava tentando consolá-la, dizendo: olha, vai ficar tudo bem, eu vou estar aqui, sua priminha vai estar aqui, e ela numa resistência muito grande de acreditar naquilo. Eu estava vendo de longe, eu não estava ouvindo exatamente o que estava acontecendo, mas estava interpretando um pouco a coisa, né? E percebendo que ela estava muito incomodada, a menininha estava muito incomodada, com medo de ficar para trás, ou de ficar sozinha, ou da priminha não ir para onde eles estavam indo. Então ela estava se sentindo muito insegura. Só que ela precisava acreditar naquela senhora. Como é que ela faria para acreditar naquela senhora? Ela precisava de um sinal para acreditar naquela senhora. Aí a priminha dela, foi tão bonito, gente. A priminha dela pegou nas mãos dela e falou assim, aí isso eu ouvi: eu vou estar aqui, tá bom? Eu vou estar com você, tá? E abriu um sorriso. Ela sossegou na hora e acreditou na senhora. O que aconteceu com o Francisco da primeira história, que não aconteceu com essa menininha, ou melhor dizendo, o que aconteceu com essa menininha, que não aconteceu com o Francisco na primeira história? São coisas reais, aconteceram comigo. Essa menininha viu a pessoa que ela amava, dizendo que iria cuidar dela e que estaria lá com ela. O Francisco não viu. Ou se viu, se esqueceu. E por causa disso, para ele estava muito difícil começar a trilhar novamente um caminho de amor a Deus. Não estamos nem pedindo dele amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, com toda tal. Não, ainda não. Vamos trilhar um caminho para isso. Nem isso ele conseguia fazer. Porque ele estava tão distante de Deus e tão magoado com Deus, tão ferido com Deus, que ele passou a interpretar toda a desgraça da sua vida como culpa de Deus. Ele precisava ter uma iluminação no seu entendimento, causada pela fé, equivalente àquela iluminação que a menininha teve no seu entendimento, causada pela visão da sua priminha, que disse a ela: eu vou estar aqui. E meus queridos, Deus quer fazer isso conosco. Nós só não veremos o amor de Deus se nós realmente fecharmos os olhos para Ele. Eu vou rezar por este Francisco e peço que vocês rezem também. Um dia no céu, quem sabe, nós saberemos o desfecho dessa história, que eu duvido muito que eu vá encontrar esse homem de novo. Pedir a fé é essencial para que nós entendamos que o amor é possível para nós. Porque na verdade, quando a fé chega para nós, nós vamos entender que aquilo ali, a cruz, não foi pela humanidade, assim, no geral. Não, foi por mim. De modo muito pessoal. E Deus, porque é Deus, Ele tem condição de amar as pessoas de maneira muito exclusiva e pessoal e fazê-las entender que esse amor foi todo por elas. Todos os episódios da Sagrada Escritura que trazem a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente a cruz, mas todos eles, nós podemos aplicar a mesma ideia em todos eles. Tudo aquilo que Deus estava fazendo ali em Jesus, Ele estava fazendo para mim, Ele estava fazendo para você. Por isso que essas narrativas, elas são palavras de Deus. Elas são palavra de Deus. Elas não são só uma narrativa histórica. Não. Bíblia não é para ficar aberta naquela página ilustrada bem bonita naquele altar de canto de parede, junto com São Benedito, Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida. Não. Bíblia é para ser trazida no coração. Em outras palavras, a gente tem que trazer a vida de Jesus aqui dentro de nós. E começarmos a recordar das coisas que Jesus fez por nós, através da oração, porque isso vai aumentando em nós a fé, e aumentando a fé, aumenta a nossa condição de amar de volta a Jesus. Se de fato Ele só exigisse de nós o amor, me ame, me ame, me ame, me ame, a gente poderia dizer: nossa Senhor, que coisa opressora, para com isso, me deixa livre. Mas a verdade é que este trecho do Evangelho, esse pequeno trecho de 6 versículos, ele só é entendido dentro de todo o contexto da Sagrada Escritura, de todo o contexto da história da igreja e, por que não, de todo o contexto da história da humanidade como um todo. Deus nos criou sem precisar, Deus nos salvou sem precisar,
Ele poderia, com um estralar de dedos, ter resolvido todas as questões para a nossa salvação, mas Ele escolheu se encarnar. Ele escolheu viver a nossa vida, Ele escolheu morrer na cruz, era um extremo de manifestação do seu amor, para que nós não tivéssemos dúvida de que Ele nos ama. E ainda assim, a gente cospe na cruz. E ainda assim, a gente vira as costas e diz: o Senhor não sabe de nada. O Senhor não vê o que eu estou passando. Está aí no céu, né? De boa, feliz, e eu estou aqui na desgraça. Esse é um dos pecados que não tem perdão, porque simplesmente a pessoa não se abre para o perdão. Mas dá para voltar. Ainda dá tempo de voltar. E o retorno começa justamente pela fé. Não é pelo amor, é pela fé. Na medida em que nós tivermos fé, nós veremos o amor de Deus por nós. E uma vez que nós vejamos o amor de Deus por nós, nós retribuiremos este amor quase que espontaneamente. Porque uma pessoa que nos ama, e que nós sabemos que nos ama, merece a retribuição do nosso amor, a não ser que a gente seja muito canalha. Então eu estou contando que aqui não tem gente tão canalha assim, pouco canalha. Vamos procurar enxergar esse amor de Deus. A Santa Missa, meus irmãos, que foi tão desfigurada na sua liturgia, e que foi transformada meramente num banquete da comunidade, não deixa de ser, mas não é só isso. A Santa Missa é uma história de amor. A Sagrada Escritura, que foi reduzida a um punhado de textos que alguém compilou e que, enfim, por causa da situação histórica daquela época, se tornou o que se tornou, foi reduzida a uma mera obra de literatura. E tem outras muito melhores. Você lê um grande autor de literatura, um russo, um francês, até mesmo um brasileiro, tem até mais estilo do que a Bíblia. A Bíblia não se destaca por causa disso. A Bíblia se destaca por aquilo que ela é, a palavra de Deus, narrando para nós uma história de amor. Que história de amor? A de Deus pelo seu povo que constantemente o rejeita. É, portanto, a nossa história. A história da igreja, a história dos santos, é também a nossa história. Vamos pedir a fé. Pedir mesmo, de verdade. E várias vezes ao dia. É necessário se organizar para pedir a fé. Se você tem dificuldade para se lembrar de Deus durante o dia, quem sabe um lembretinho no celular? Ajude. De manhã, na hora do almoço, final da tarde, à noite. Fazer as suas orações serem pulverizadas ao longo do dia. E não deixá-las todas num só momento do dia, naquela ânsia de se ver livre logo de Deus, né? No passado, quando os padres saíam em missão no interior, a gente ouve dizer essas histórias, né? Tinha padre que para se ver livre da liturgia das horas, do ofício divino, que é uma oração que nós, os padres, temos o dever de fazer, na segunda-feira já fazia a oração da semana inteira. Aí não tinha preocupação nenhuma pro resto da semana. Isso não é amor, né? Isso é um cumprimento legal de um preceito. É só isso. Tá bom, cumpriu o preceito, ok. Mas você não entendeu o que é amor. Você não entendeu que o amor a gente cultiva de pouco em pouco e de maneira recorrente. É por isso que a namoradinha apaixonada e possessiva diz: você se esqueceu de mim. É claro, porque quem ama se lembra. Quem ama se importa. Quem ama se esforça, mesmo sem querer, para manifestar interesse. E se tem alguém que está fazendo isso, meus irmãos, esse alguém é Deus. E se nós não estamos vendo, não é culpa dele, é culpa nossa. Não vamos deixar, portanto, que a nossa história termine como a história do Francisco. E que a história do Francisco mude. Um dia no céu nós saberemos, com a graça de Deus. Vocês também peçam fé, para que quando tudo desandar do ponto de vista meramente humano, vocês vejam Deus agindo no meio da cruz e dizendo: confie em mim. Ainda que não dê tudo certo, vai dar tudo certo. Confie em mim, porque o céu é o nosso lugar, nós estamos aqui só de passagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.